Prezados irmãos e seminaristas, a paz do Senhor. Eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e estamos reunidos para mais um videoaula, para mais um conteúdo bíblico e teológico. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Lembrando a vocês, seminaristas, compartilhe com mais alguém este conteúdo. É de grande importância para que outras pessoas possam ser alcançadas e abençoadas pela palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Dando continuidade em nossas aulas, nós vamos aprender algo muito importante. O ministro deve ter a convicção de que Deus tem reservado para ele um serviço sobre modo excelente. Um dos pontos e dos fatores que nós precisamos abordar e entender nesta aula que o ministro ele precisa sempre compreender de uma maneira clara e objetiva, servir a Deus com excelência e com verdade. O ministro, ele precisa zelar pelo seu caráter, ter uma vida honesta, servir a Cristo com integridade e verdade. Vamos compreender que Deus, sendo Ele soberano, eterno e verdadeiro, sendo Ele justo, o cristão ele precisa andar em retidão, em um compromisso verdadeiro, ter sempre em sua mente a importância e a sabedoria de zelar pela palavra de Deus. Lembrando a vocês que a palavra do Senhor ela precisa ser explicada e aplicada da maneira correta e exata. Deus, ele nos chamou, nos escolheu para servir a Ele com um coração puro, reto e sincero. A palavra de Cristo, ela precisa habitar em nós ricamente com toda a sabedoria. Prezado seminarista, servir a Deus, servir o reino de Deus, não é de qualquer maneira. É preciso lembrar a vocês que é preciso se preparar, ser um verdadeiro discípulo, um verdadeiro aluno, um verdadeiro aprendiz. Todo aquele que se dedica ao serviço, ao ministério cristão, que defende a sua fé, que tem uma vida sólida, bíblica e inteligente, Deus vai direcionar, Deus vai conduzir a vida daqueles que de fato honram a sua palavra, não zombam da Sagrada Escritura, não brincam com a verdade, mas levam a palavra de Deus a sério. Temos que compreender que Deus, sendo Ele justo, é preciso observarmos que ministério não é algo para ser, como posso dizer para vocês, ministério não é algo para ser vivido de qualquer maneira. Ministério é algo que precisa ter zelo, que precisa ter convicção, que precisa ter firmeza. E muitos nos dias atuais não têm firmeza. Tem ministério, mas não tem firmeza. Tem ministério, mas não tem uma vida reta, não tem uma vida prudente, não tem uma vida que condiz às suas atitudes, às suas palavras. O ministro precisa ter uma boa atitude, um caráter puro, ser honesto, lembrando sempre
manejar corretamente a palavra da verdade. Deus, ele tem reservado um serviço para os seus ministros: pregar o evangelho, anunciar a palavra. E para anunciar a palavra é preciso que haja preparação, compromisso, uma vida de oração, uma vida de fato dedicada aos princípios da palavra do Senhor. Um dos pontos muito importantes que nós vamos compreender, prezados seminaristas, é que dentro do nosso estudo, do nosso campo de estudo, o chamado divino para o ministério, é preciso compreendermos que Deus, ele tem um propósito, um plano na vida de cada um dos teus filhos. Temos que observar que o chamado de Deus nos capacita. O chamado de Deus nos mostra a entender a importância de levar a sua palavra para os perdidos, de levar a sua palavra para os necessitados. Lembrando que a palavra de Deus não é somente espada para o soldado, mas a palavra de Deus também é pão para o faminto. Olhe para cá, por favor. Quero chamar a sua atenção. Valorize sempre este conceito e este princípio fundamental, que o chamado divino não é para mentes preguiçosas, é para mentes que amam a sua verdade. Porque a palavra do Senhor, sendo a verdade, ela direciona os nossos passos. Muitos querem pregar, ensinar, mas poucos querem sentar para ouvir, para ser instruído e para ser capacitado. Todo aquele que quer exercer o ministério com zelo, com confiança, com verdade, com equilíbrio, precisa ser um verdadeiro estudante. Há muitas pessoas que estão famintas do conteúdo bíblico. Há muitas pessoas que estão como ovelhas desgarradas, sem pastor. Há pessoas que não conhecem sequer um texto bíblico. Há pessoas que não conhecem sequer a Sagrada Escritura. Então lembre-se, você que está estudando, você que está se aperfeiçoando, lembre-se de algo fundamental. Ensine outras pessoas a conhecer o caminho da verdade. Porque sendo a palavra de Deus que nos direciona, a palavra de Deus direciona aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem fé, aqueles que estão sem esperança. Seja sempre um obreiro aprovado e entender que o ministério cristão é uma grande responsabilidade. O estudo, a oração, uma vida de leitura são conceitos, pontos fundamentais. É preciso também destacar um ponto de grande importância, que o estudante ele precisa se aperfeiçoar. Ele precisa ter esta tarefa de sempre aprender, de sempre conhecer, de sempre estudar. Porque quando nós aprendemos esse ponto e destacamos que quando o ministro ele se aperfeiçoa, ele investe, ele estuda para que ele possa entregar para as pessoas um conteúdo saudável, um conteúdo inteligente. Por isso, lembre-se bem, a pregação é algo que exige tempo, preparo, uma vida de comunhão com Deus. Seja cada dia um exemplo e exerça o ministério com o coração firmado nos princípios bíblicos e teológicos. Aqui é o professor
Gabriel Soares Rosa e estamos aprendendo assuntos importantes para aperfeiçoar o nosso conhecimento. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Deus te abençoe e até lá.